os verdes querem conhecimento verde, as donas de casa, os soropositivos. Esses sinais de relevância chegam à comunidade de pesquisa, e a comunidade de pesquisa, com o dinheiro do governo, estabelece mecanismos de juízo dos pares, etc., para decidir quem é que vai receber dinheiro. E isso é justamente o que estabelece a ideia de qualidade e a ideia do produtivismo, etc., lá nos países centrais. Nós copiamos, nós somos um país periférico, nós temos uma enorme dependência cultural, e essa dependência cultural não se manifesta apenas na música, na roupa, na maneira como nós vivemos, se manifesta também, evidentemente, na área da educação, na área da pesquisa. Então, essa orientação da nossa universidade, do nosso ensino superior público, na direção da pós-graduação, é algo que claramente mimético e mais do que mimético, a gente quer ser mais realista do que o rei, na realidade, nesse quesito. E isso termina distorcendo toda a maneira como nós nos relacionamos com a nossa própria população, com os nossos próprios estudantes, né? Bom, o terceiro cavaleiro do Apocalipse é o inovacionismo, a ideia de que nós temos que produzir na universidade um conhecimento que sirva para a empresa. Em nenhum lugar do mundo isso ocorre, né? Na realidade, embora a metade dos mestres e doutores que se formam nos Estados Unidos vá para a empresa fazer pesquisa, aquilo que a universidade faz, o resultado da pesquisa que é feita, não interessa à empresa. Para vocês terem uma ideia de todo o dinheiro que a empresa gasta em pesquisa nos Estados Unidos, a empresa norte-americana, de tudo que ela gasta em pesquisa, somente 1% é contratado com a universidade. Tipo, eu tenho um problema, vou lá e... tenho um problema, me ajuda a resolver. Quanto é isso? Isso é apenas 1%. O que está mostrando claramente que o que interessa para a empresa não é o resultado da pesquisa, o resultado imaterial, mas sim o resultado incorporado em pessoas que sabem fazer pesquisa. Né? E aí o que a gente assiste no Brasil e em outros países da América Latina é esse mito das incubadoras, das startups, etc., que na realidade é uma ação entre amigos para permitir que alguns professores, alguns estudantes de pós-graduação se tornem empresários. Né? Então, esse inovacionismo é também algo que está arruinando a nossa universidade pública. E, finalmente, o empreendedorismo. Né? O empreendedorismo é o quarto cavaleiro do Apocalipse, essa mentira que nós estamos contando aos nossos estudantes. Eu também não vou aprofundar esse tema, porque acho que todo mundo já está bem consciente do dano que isso está causando ao nosso ensino superior público. Bom, dito tudo isso, o que eu gostaria de assinalar, então? Quer dizer, por um lado, essa ideia de que nós necessitamos um outro pacto em função dessa crise civilizatória, da crise do capitalismo, do capitaloceno, etc. Né? Esse panorama e da impossibilidade da empresa privada de seguir, digamos, de superar essa crise. Quer dizer, essa consciência é tão crescente que a própria Organização das Nações Unidas está declarando a necessidade de outros arranjos econômico-produtivos que não a empresa privada. Isso que nós, no Brasil, chamamos de economia solidária, mas que no mundo inteiro assume diferentes formas de organização, sobretudo cooperativas, mas com um outro sentido diferente das nossas cooperativas aqui no Brasil. Então, essa realidade que nós estamos chamando a atenção mostra a economia solidária no mundo inteiro como um ator emergente, um fato portador de futuro, muito importante a considerar. Quando nós olhamos no Brasil, nós somos 200 milhões, 160 mais ou menos, 170 de pessoas
em idade de trabalhar, e desses 170, somente 35 têm carteira assinada. Quer dizer, o que mostra um agravamento enorme no que diz respeito à possibilidade da empresa privada promover algum tipo de desenvolvimento. Pode até promover crescimento, mas desenvolvimento não. Nós temos 80 milhões de brasileiros e brasileiras que nunca tiveram e nunca terão emprego. Então, esse quadro, mais do que o que ocorre no resto do mundo, sobretudo nos países centrais, aponta para a economia solidária como uma possibilidade, talvez a única, de almejar algum desenvolvimento, enfim, algum processo que faça jus ao conceito de desenvolvimento. Agora, do outro lado desse pacto, economia solidária, ensino superior, ou ensino, ou política cognitiva, né, de uma forma mais genérica, quem é que aparece aqui como possíveis parceiros desse pacto? Os institutos federais, sem dúvida nenhuma, são, até por ofício, né, dada a norma que os cria, né, fala lá em economia solidária. Né? Então, bom, a vocação do Instituto Federal para a economia solidária está ali colocado de uma maneira muito clara. Né? Na realidade, a maneira como os institutos foram implementados, como a ideia foi implementada, não foi muito fiel à normativa estabelecida. Eu acho que houve um processo de emulação do ethos das universidades federais, houve um privilegiamento dos primeiros dois cavaleiros do Apocalipse, né, do cientificismo e do produtivismo. O próprio processo de constituição do corpo docente dos institutos federais, ele foi enviesado no sentido desses requisitos. Né? Eu lembro de ter participado de alguns concursos e nesse concurso terminava ganhando o cara que tinha dado a pior aula. Né? Por quê? Porque ele era o que tinha publicado mais. Né? Então, é claro, eu estou contando uma experiência, talvez até nem devesse contar, porque é uma coisa muito anedótica, mas eu orientei uma tese de doutorado que procurou investigar isso mais de perto, conversando com os pró-reitores de pesquisa, os pró-reitores de pós-graduação, e ficava muito claro nas declarações essa visão neutra e determinista da tecnociência a qual eu fiz referência. Que, sem dúvida, me parece um ponto central dentro da nossa agenda de discussão. Nós temos que discutir até que ponto é possível seguir convivendo com essa ideia de que existe uma ciência pura, bela, neutra, que serve a qualquer projeto político, ou se, ao contrário, nós temos que transitar de uma tecnociência capitalista para uma tecnociência solidária. Né? Eu tenho falado muito sobre esse conceito de tecnociência solidária. Falava de tecnologia social, na medida que eu não acredito nessa separação entre ciência e tecnologia, a ponto de considerar esse apartamento uma manipulação ideológica do capital para nos tranquilizar, justamente para nos fazer crer que existe uma ciência intrinsecamente boa e neutra e uma tecnologia que pode usá-la para o bem ou para o mal. Né? Desmanchar esse dogma, esse mito, tão arraigado no pensamento de esquerda, me parece algo fundamental a ser perseguido num processo de discussão junto aos nossos pares em relação a como orientar a política cognitiva. Um problema fundamental que nós temos quando falamos que a economia solidária é um ator central
nesse novo pacto é entender que a economia solidária possui demandas cognitivas embutidas nas necessidades materiais por bens e serviços coletivos. Eu vou repetir essa ideia porque ela me parece fundamental. Você tem no Brasil necessidades materiais por bens e serviços, vale a redundância, insatisfeitas. Metade da população brasileira não tem água potável, não tem saneamento. Nós, mesmo sendo da classe média, nós gostaríamos de ter um sistema de transporte melhor, saúde, educação, etc, etc. Então, essas necessidades materiais, elas contêm demandas, e eu faço uma diferenciação entre necessidade material e demanda cognitiva, demanda tecnocientífica. Essa demanda tecnocientífica, ela está embutida nessas necessidades materiais. A empresa capitalista, há 500 anos, ela identifica necessidades materiais no mercado, extrai dali, identifica ali, particulariza, decodifica demandas cognitivas, faz a pesquisa para satisfazer essas demandas cognitivas e produzir os bens e serviços através dos quais ela ganha dinheiro. Tá claro? Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a fazer isso de outra forma, com outros valores, com outros interesses, não os valores de interesse do capital, mas sim os valores da propriedade coletiva, dos meios de produção, não da propriedade privada, da solidariedade e não da competição, da autogestão e não da heterogestão. Então, nós temos que, a partir desses valores, olhar essas necessidades, identificar essas demandas cognitivas e trazer essas demandas cognitivas para as nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que este é o grande desafio. Esse pacto, esse novo pacto que eu estou fazendo referência, ele não vai ser um decreto, ele não vai ser uma lei. Ele pode até vir a ser, mas qualquer política pública, quando ela se transforma em lei, ela já percorreu um longo caminho, que começa pela conscientização, pela mobilização, pela participação, pelo empoderamento dos novos atores. Quer dizer, todo esse processo, no nosso caso, supõe sedução, supõe convencimento. Por quê? Porque na universidade, no ensino superior, as pessoas fazem as coisas que querem. As pessoas... Até seria inconveniente que na universidade a gente adotasse um outro paradigma de organização que não fosse esse, quase que de uma liberdade excessiva, para definir qual é a nossa agenda de ensino, qual é a nossa agenda de pesquisa, etc. Embora nós tenhamos que entender que essas nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão, elas vêm do norte, elas vêm empacotadas do norte. Por esse mecanismo de transição ao qual eu fiz referência, nós, em função da nossa dependência cultural, nós importamos essas agendas e praticamos essas agendas no nosso meio. Então, tomar consciência dessa realidade é, por um lado, fundamental. Por outro lado, isso faz parte do diagnóstico da problemática. Agora, do lado da solucionática, vamos dizer, o da maravilha, qual é o procedimento? No meu entender, o procedimento é identificação de demandas cognitivas nas necessidades materiais insatisfeitas. Existem problemas, existem demandas tecnocientíficas da mais alta complexidade e originalidade. Coisas que ninguém pensou, problemas que nós temos que enfrentar. Eu falei de água potável, saneamento, poderia falar de muitas outras coisas, e isso, algumas dessas necessidades foram resolvidas nos países centrais há 100 anos, e de lá para cá ninguém pesquisou mais isso. Por quê? Porque isso parou de dar dinheiro. Certo? Então se pesquisa outras coisas nas universidades, nos think tanks, nas empresas, se pesquisa outra coisa.
Então, nós temos aí um terreno muito fértil, inclusive para aqueles que, por opção, vão por essa senda do produtivismo, do engordar o látis, enfim, das coisas que a gente não acha muito bom, mas enfim, tem que conviver com elas, né? Então tem que mostrar para esses nossos pares que aí existe uma fronteira de pesquisa muito importante. Agora, é claro que isso depende de uma negociação, depende de uma sedução, conforme eu falei, é um processo lento, de amadurecimento no longo prazo, mas o longo prazo é longo, mas começa amanhã. Então, é fundamental que a gente inicie esse processo e existe um atalho, evidentemente, junto aos nossos companheiros e companheiras que estão no governo e que, lamentavelmente, ainda estão pensando no que diz respeito especificamente à área que eu atuo e que eu conheço mais de perto, a área de ciência, tecnologia e inovação, estão pensando com uma cabeça dos anos 70, 80, 90, mas, enfim, tem uma agenda bastante ultrapassada pela realidade que nós estamos vivendo no país e pela realidade internacional, pela realidade mundial, aquela que eu fiz referência. Finalmente, sobre a educação de jovens adultos. Eu falei nesses 80 milhões de pessoas que nunca tiveram e nunca terão emprego, e essas pessoas, muitas delas precisam ser atendidas no que diz respeito ao seu atraso, né? O seu déficit de aprendizado, ou seja lá como se queira chamar. E aí nós temos um problema conectado àquele que eu falei anteriormente, da identificação das demandas cognitivas, né? Eu acho que nós temos aí, não apenas que na universidade e nos institutos federais, mas também na EJA, nós temos que praticar um conhecimento oriundo dessa tentativa, porque nós não sabemos fazer isso ainda, dessa tentativa de identificar demandas cognitivas, né? Eu acho que são essas demandas cognitivas que devem pautar a nossa tarefa de educadores para realmente promover uma sociedade que seja sustentável. E eu uso essa palavra sustentável um pouco a contragosto, porque é mais uma confluência perversa que está se estabelecendo, mas uma sociedade decente, uma sociedade que mereça ser vivida. Bom, eu acho que era isso que eu gostaria de conversar com vocês e, evidentemente, fico aí ansioso para saber como é que essa conversa rebate na prática e no trabalho e no pensamento de vocês. Era isso.